Boa tarde a todos. É um prazer revê-los, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre regra de 3, mas hoje a gente vai falar sobre regra de 3 composta. Regra de 3 composta vai funcionar como? Nós vamos ter mais de duas grandezas. Grandezas, vocês lembram que é tudo aquilo que a gente pode medir, pode pesar, tá bom? Que a gente pode quantificar, vamos falar assim. Ó, regra de 3 composta, ela pode ser diretamente proporcional, ou seja, tudo diretamente proporcional, ou então tudo inversamente proporcional, ou então ela pode ter a jogada de ser direta e de ser inversa ao mesmo tempo. Como é que a gente vai pensar nisso? A gente vai comparar as grandezas. Aqui, gente, em regra de 3 composta, a diferença é que nós vamos ter que lembrar sempre que quando eu estiver trabalhando, comparando duas grandezas, eu só vou pensar nelas. As outras não vão importar, porque senão eu vou errar quando eu for interpretar, quando eu for comparar as grandezas, tá bom? Vamos lá. Já que a gente conversou sobre regra de 3 composta, como ela funciona, que é de 3 maneiras, a gente vai ver como resolver. Alguns passos são idênticos aos passos de regra de 3 simples. Algumas coisas vão mudar, mas são poucas. Observem, a gente tem que verificar quais são as grandezas envolvidas. Como é que a gente verifica isso? Lendo o problema, lendo o item. Se a gente verificou essas grandezas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai organizá-las em colunas, preenchendo-as com os dados fornecidos no item, do jeito que a gente fazia em regra de 3 simples. A gente vai verificar as grandezas, organizá-las em colunas e preencher os dados referentes àquelas grandezas que foram dados na questão. Ficou redundante, mas vocês entenderam, né? O terceiro passo, determinar qual tipo de relação entre elas, direta, inversa ou direta e inversa ao mesmo tempo. A gente fazia isso em regra de 3 simples. Agora vai complicar só um pouquinho, porque a gente vai ter mais de duas grandezas. Aí talvez a gente se confunda um pouco quando for compará-las, mas treinando tá certo. O quarto passo, montar a proporção e resolver. A gente fazia isso em regra de 3 simples. Aqui a diferença é que quando a gente monta todas as razões, a gente no início não tem ainda uma proporção. Por quê? Porque a gente não vai ter uma igualdade entre duas razões. A gente vai ter uma razão, uma igualdade e várias outras razões. Quando a gente pegar essas várias outras razões e transformar só em uma, aí a gente vai ter igualdade entre duas razões, então terá uma proporção. Vocês vão entender melhor o que eu falei agora já já. Observação importante para montar a proporção. Antes da igualdade, vai ficar a razão que tem incógnita. Quando era simples, a gente não precisava se preocupar com isso, mas aqui é bom que a gente se preocupe. Tá bom? Antes da igualdade vai ficar qual razão? A que tem incógnita. Depois da igualdade, as demais razões, unindo-as através da operação de multiplicação. Ou seja, as que não têm incógnita eu vou colocar depois da igualdade, vou uni-las multiplicando. É isso que eu vou fazer. Você irá inverter a razão que tiver relação inversa com a que tem incógnita. Lembrem-se que lá em regra de 3 simples, a gente poderia inverter quaisquer uma das duas razões. Aqui não, a gente vai ter que inverter aquela razão que quando a gente comparou com a que tem incógnita, a gente percebeu que ela é inversa à que tem incógnita. Aí a gente vai inverter essa razão. Não é escolher não, você vai ter que inverter ela. Sabendo disso, nós vamos colocar em prática para que vocês fixem melhor na cabecinha de vocês. Ó, meu povo, vamos verificar tudo isso que foi falado e vocês vão ver o quão é simples através de 3 exemplos. Aí eu vou perguntando aqui, vocês mesmo com o microfone desligado, vocês vão respondendo para vocês, tá bom? Para ver se vocês acertam ou não. Vamos lá. Exemplo 1. Um caminhão andando a uma velocidade média de 50 km por hora durante 6 horas por dia viaja do Rio a Recife em 9 dias. Entendi o que foi falado. Vou continuar. Na volta, a velocidade média foi de 45 km por hora e o motorista só dirigiu 5 horas por dia. Em quantos dias foi feita a viagem de volta? Considere trajeto de ida igual a trajeto de volta. Ou seja, se o trajeto de ida era 300 km, o de volta também é. É isso que ele está dizendo. A gente tem que
verificar quais são as grandezas que o problema, ou se vocês quiserem dizer que o item está expressando aí no problema, está nos dando, tá bom? Pronto. As grandezas que a gente verifica aí, meu povo, são velocidade média. A gente só coloca a velocidade, que é dada em quilômetros por hora. A gente coloca horas, que são horas por dia. A gente coloca dias. Então, as grandezas que a gente tem, a gente já verificou aqui. Velocidade, horas e dia. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai organizar essas grandezas em colunas. Vou resolver aqui embaixo, tá bom? Vamos organizar essas grandezas em colunas. Nós temos a grandeza velocidade. Nós temos a grandeza horas. E nós temos a grandeza dia. Nós vamos representar as informações que são dadas sobre essas grandezas. Diz que 50 km por hora, em 6 horas, gastou 9 dias. E a outra situação, 45 km por hora, ele só dirigiu 5 horas e está perguntando em quantos dias ele realizou essa viagem, esse trajeto. Aí tem aluno que pergunta assim: Ioneide, agora eu vou ter que comparar essas grandezas, não é? Isso. E essa seta, Ioneide, o que é que eu faço com essa seta? Meu problema é essa seta. Gente, eu só peço que vocês entendam. Não importa a posição dessa seta. Essa seta ou essas setas, elas só irão nos dizer, quando a gente for montar lá as razões, quais serão invertidas e quais não serão invertidas. Elas serão invertidas quando? Quando elas estiverem contrárias àquela que eu coloquei na grandeza que tem incógnita. Então, eu vou pegar aqui, ó, a grandeza que tem incógnita. Qual é a grandeza? É dia. Eu vou colocar a setinha nela. Se eu quiser pensar num jeito, ou então ficar quebrando minha cabeça sobre essa setinha, eu vou perder tempo e não vai me levar a nada. Eu tenho que lembrar o quê? Eu vou colocar essa setinha na posição que eu quiser. A primeira setinha. Eu vou colocar essa setinha para cima. Por quê? Porque eu quero. Eu quero colocar ela para cima, eu vou colocar ela para cima. Se eu quisesse colocar para baixo, colocasse, sem problema. Agora, gente, o que é importante em regra de 3 composta? Observem, eu vou trabalhar comparando as grandezas velocidade e dia. Essa grandeza horas, eu vou esquecer que ela existe por enquanto, porque senão eu vou confundir minha cabeça. Eu vou trabalhar com velocidade, observem, e dia. Qual é meu parâmetro? É a grandeza que tem incógnita. Todas eu tenho que comparar a ela. Vamos lá. Raciocinem comigo. Se eu gasto 50 km por hora em uma determinada viagem e eu preciso de 9 dias para chegar a esse destino, se eu for a 45 km por hora, eu vou precisar de mais ou de menos dias? Eu vou precisar de mais dias porque eu estou indo mais devagar. Pronto, eu acredito que vocês acertaram isso. Se eu vou precisar de mais dias, observem aqui. De 50 para 45 está diminuindo. De 9 para algum valor que eu sei que é maior que 9, está aumentando. Então, ó, grandeza velocidade diminui, grandeza dia aumenta. Então, se uma diminui e a outra aumenta, essas grandezas elas são o quê? Inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, se na grandeza dia eu coloquei a setinha para cima, na grandeza velocidade eu vou colocar a setinha para baixo. É isso? É isso. Como é que eu consigo? Sabendo interpretar. Eu já trabalhei com as grandezas velocidade e dia. Agora eu vou comparar as grandezas horas e dia. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá, com calma. Se eu preciso de 6 horas para chegar em um determinado destino e eu precisei de 9 dias,
Se eu tenho 5 horas, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias? Como vocês responderiam? Gente, ó, se eu gasto 6 horas e eu vou precisar de 9 dias, se eu gasto 5 horas, eu vou precisar de mais dias. Concordam comigo? Porque eu estou gastando menos horas, então eu vou precisar de mais tempo, de mais dias para chegar naquele destino. Então, ó, de 6 para 5 diminui, de 9 para um número maior que 9 aumenta. Então, se horas diminui e dias aumenta, essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Se essa setinha foi para cima, a outra setinha vai para baixo. E o Neide, eu acho que eu estou começando a entender. E sabe como é que você entende mais? Você fazendo essas perguntas sempre. Vou me perguntando. Se não ficou tão bem ali a minha formulação, lembram que eu fui de novo? Aí eu vou pensar em outra estratégia para ver se meu cérebro funciona e consegue me dar a resposta, tá bom? Feito isso, observem. Nós já comparamos as grandezas. Se nós já comparamos as grandezas, nós vamos começar a organizar para a gente montar a proporção. Lembrem-se, as setinhas são para quê? Para dizer que eu vou inverter, se elas tiverem sentidos opostos. Então, eu vou ter que inverter a grandeza velocidade e vou ter que inverter a grandeza hora. Por quê? Porque elas são inversamente proporcionais à grandeza dia. Aí tem aquele passo lá. Antes da igualdade, eu vou colocar a grandeza que tem incógnita. Então, vai ficar 9 está para x. Ela eu não inverti, ela vai ficar do jeito que está. Assim como, ou seja, a igualdade. Lembram-se que a gente vai colocar depois da igualdade as grandezas que não têm incógnitas e uni-las através do produto, ou seja, da multiplicação. Lembre, Neide, eu vou colocar aqui 50 está para 45? Não, eu vou colocar 45 está para 50. Por quê? Porque eu tenho que inverter. Por quê? Porque elas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque a setinha está no sentido oposto. Vou uni-las através de uma multiplicação e colocar 5 está para 6. Estão vendo? Eu tive que inverter as grandezas que são inversamente proporcionais. Isso aqui, gente, é uma proporção? Ainda não, porque eu não tenho igualdade entre duas razões. Antes da igualdade eu tenho uma razão, depois da igualdade eu tenho duas. Eu vou logo resolver essa multiplicação. Irá ficar assim, ó. 9 está para x, assim como 45 vezes 5 é 225. E 50 vezes 6 é 300. Agora, nós temos uma proporção, ou seja, uma igualdade entre duas razões. E agora, o que é que eu faço? Meios pelos extremos. Meios pelos extremos. Ficará 300 vezes 9, gente, é 2.700. Então, ficará x igual a 2.700 dividido por 225. Realizando essa divisão, x será igual a 12. E 12 é o quê? Dias. Então, em quantos dias foi feita a viagem de volta? Você pode dizer, a viagem de volta foi feita em 12 dias. Vamos colocar aqui a resposta. Muito bom, muito fácil. Vocês já entenderam, né? Já estão tudo felizes aí, tudo alegre, tudo satisfeito, dizendo, eita, negócio bom. Pronto, nós já conseguimos compreender como é que a gente organiza um problema que trata de regra de 3 composta. Bem simples. Vamos para o exemplo 2. 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias com 5 horas de trabalho diárias. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes trabalhando 4 horas por dia? Vamos verificar quais são as grandezas que são apresentadas nesse item. A gente já sabe que uma das grandezas é guindastes, ou quantidade de guindastes, ou número de guindastes. Eu vou colocar aqui só guindastes, tá bom? Importa? Não, só precisa você saber que grandeza é essa, tá bom? Não precisa se preocupar com isso, não.
A outra grandeza, caixas. E a outra? Navio não, dias. E a outra grandeza? Hora. Eu vou colocar dias e horas, porque ali eu coloquei no plural, também vou acompanhar, tá bom? Agora, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar as informações sobre essas grandezas. A primeira situação que ele dá, 10 guindastes, carregam 180 caixas, em um navio em 12 dias, com 5 horas de trabalho diárias. Vamos para outra situação. Quantas caixas serão carregadas? Eu já sei que a incógnita ficará em caixas, na grandeza caixas. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias? Vou completando. Por 12 guindastes. Trabalhando 4 horas por dia, nós já montamos, já separamos em colunas essas grandezas e agora a gente vai fazer o quê? Olhar para que é parâmetro. Qual é a grandeza que é parâmetro? Caixas. Vou colocar a setinha nela. Que posição, Ionei? A que eu quiser. A outra eu coloquei para cima, essa eu vou colocar para baixo. Pronto. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar as grandezas, lembrando-se sempre, se eu vou trabalhar comparando as grandezas guindastes e caixas, as outras não me importam, é como se elas não existissem nesse problema. Se eu for comparar dias e caixas, as outras não importam, parece que elas não existem no problema, porque senão eu vou complicar a minha cabeça. Então, se eu estou trabalhando com duas, as outras eu descarto por enquanto, tá bom? Vamos lá, a gente vai comparar guindastes e caixas. Vamos comigo. Se 10 guindastes, eles conseguem carregar 180 caixas, 12 guindastes carregam mais ou menos caixas? Mais caixas. Por quê? Porque eu aumentei a quantidade de guindastes, então eu vou ter como carregar mais caixas. Então, se de 10 para 12 aumenta, de 180 para um número maior do que 180 também aumenta, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais e eu coloquei a setinha da grandeza caixa para baixo, a setinha da grandeza guindastes, eu também vou colocar para baixo. Esqueço guindastes. Agora eu vou para dias e caixas. Só essas duas grandezas. Vamos lá. Se trabalhando 12 dias eu consigo carregar 180 caixas, se eu trabalhar 15 dias eu vou carregar mais ou menos caixas? Mais caixas, porque eu estou trabalhando mais dias, então vou poder colocar mais caixas ali. Então, se de 12 para 15 aumenta e de 180 para um número maior do que 180 também aumenta, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então, a setinha da grandeza dias também vai ser com a posição para baixo. Já venci duas, agora eu vou para a terceira e última. Terceira que eu digo comparando com a inicial, tá bom? Com a minha que é parâmetro. Vamos lá. Se em 5 horas eu carrego 180 caixas, em 4 horas eu carrego mais ou menos? Vou carregar menos, porque eu vou trabalhar menos tempo, então eu vou carregar menos caixas. Se de 5 para 4 diminui, de 180 para um número menor que 180, também diminui. Logo, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais e a setinha vai no mesmo sentido. Não acredito que terminei. Terminei e sem sofrer. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou só pegar a grandeza que tem incógnita e colocar antes da igualdade. E depois da igualdade eu vou unir as outras grandezas que não tem incógnita através da multiplicação. Vamos lá. Fazer bonito esse negócio? Vou deixar azul mesmo. 180 está para x, assim como não vou precisar inverter nenhuma, meu povo, nenhuma, porque são tudo diretamente proporcionais. 10 está para 12 e 12 está para 15 e 5 está para 4.
Se vocês quiserem, gente, vocês podem cancelar aqui, ó, esse 12 com esse 12. Tá bom? Mas vamos lá. 180 está para x. Ó, como é multiplicação aqui, eu posso fazer isso. Assim como 50 está para 60. Nós iremos ter 108, eu posso fazer isso, ó, e vou multiplicar 180 vezes 6, que vai dar 1080, vai ficar assim, ó, 5x igual a 1080. X será igual 1080 dividido por 5, x será igual a 216. E x é o quê? X é a quantidade de caixas. E qual será a minha resposta? Vamos ver a pergunta? Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes trabalhando 4 horas por dia? Você pode dizer. Serão carregadas 216 caixas. É fácil desse jeito? É, meu povo. O que é que vai fazer eu me perder? Eu ficar matutando como é que eu coloco essas setas. Você não precisa ficar pensando nisso, tá bom? Vocês estão vendo que não precisa. Vamos para o terceiro e último exemplo. Vamos ler o item e identificar as grandezas. A Universidade de Fortaleza possui 4 gráficas que atendem a todo o seu corpo docente e discente, desde as impressões simples às mais aprimoradas. Suponhamos que uma das gráficas possua 8 copiadoras igualmente produtivas, as quais, trabalhando 4 horas por dia, produzem em 5 dias 160 mil cópias. Quantos dias de trabalho serão necessários para que 7 dessas copiadoras, trabalhando 6 horas por dia, produzam 210 mil cópias? Vamos aqui. Vamos verificar quais são as grandezas. As grandezas que a gente tem, gráficas é grandeza? Não, ele está só aí expondo a situação que existe lá de quantidade de gráficos. A gente deixa ela para lá. Grandezas que a gente tem são copiadoras. Quais mais? Horas, dias e cópias. A gente tem 4 grandezas aí. Nós vamos organizá-las e colocar os dados que a questão dá de cada uma. Vamos lá. Copiadoras. Gente, eu não sigo um parâmetro. Às vezes eu começo de vermelho, às vezes eu começo de azul, às vezes eu vou preto. E vai desse jeito mesmo. A outra grandeza, horas. E a outra, dias. E a outra, cópias. Agora a gente vai colocar as informações que são dadas. Vamos de preto. 8 copiadoras. 4 horas. 5 dias. 160 mil cópias. Se tivesse um trem desse, hein, perto da gente, era bom demais. A outra situação, quantos dias de trabalho, então, ó, a incógnita vai aqui para a grandeza dias, serão necessários para que 7 copiadoras, trabalhando 6 horas por dia, produzam 210 mil cópias? Nós já colocamos, organizamos essas grandezas em colunas. Agora a gente vai pegar a grandeza parâmetro. Qual é a grandeza parâmetro? Aqui tem incógnita. Ela vai receber a seta. Que seta, Ioneide? A seta que eu quiser, com a posição que eu quiser. Uma foi para cima, outra foi para baixo, agora não para cima. Poderia ir para baixo? Poderia ser do jeito que você quisesse. Você que manda na posição da seta, tá bom? Vamos comparar. Copiadoras, dias. Esquece as outras. Horas, dias. Esquece as outras. Cópias, dias. Esquece as outras, porque senão você vai confundir sua linda cabecinha. Vamos lá. Se 8 copiadoras precisam trabalhar 5 dias,
7 copiadoras precisam trabalhar mais ou menos dias para entregar um determinado trabalho? Gente, precisa trabalhar mais dias, né? Se eu diminuir o número de copiadoras, então eu vou precisar de mais dias para entregar aquele trabalho. Então, se de 8 para 7 diminui de 5 para um número maior que 5, essa é a interpretação que a gente está fazendo das duas grandezas, tá bom? Vai aumentar? Então, se uma diminui e a outra aumenta, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu coloquei a setinha da grandeza dias para cima, a setinha da grandeza copiadoras eu vou colocar para baixo. Resolvido esse problema, agora eu vou para o outro. Horas, dias. Se eu preciso trabalhar 4 horas e eu vou gastar 5 dias para um determinado trabalho, se eu for trabalhar 6 horas, eu vou precisar de mais ou de menos dias? Menos dias. Eu vou trabalhar mais horas, então eu preciso de menos tempo. Concorda? Certamente. Então, se de 4 para 6 aumenta, de 5 para um número menor que 5 vai diminuir. Então, se um aumenta e a outra diminui, essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Logo, a setinha tem que ir no sentido oposto. Tranquilo com isso? Agora eu vou para a última, para o meu último desafio. Vamos ver qual é. Se para eu conseguir 160 mil cópias, eu preciso de 5 dias, para eu conseguir 210 mil cópias, eu preciso de mais ou de menos dias? Mais dias, Ioneide. Por quê? Porque eu vou ter que imprimir mais. E eu só estou comparando aqui dias e cópias, eu estou esquecendo do resto. Então, se de 160 mil para 210 mil aumenta, e de 5 para um número maior que 5 também aumenta, essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, a setinha da grandeza cópias tem que ser no mesmo sentido da setinha grandeza dias. Feito isso, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou organizar. Antes da igualdade, eu vou colocar a grandeza que tem incógnita. E depois da igualdade, eu vou colocar as que não tem, unindo-as através da multiplicação. E lembrar o quê? De inverter as que são inversamente proporcionais. Observem aí, ó. Tá 8, 7. Vai ficar 7 está para 8, porque ela é inversamente. E 6 está para 4, porque ela é inversamente. E 160 mil. Gente, se vocês quiserem aí, vocês colocam só 16 está para 21, tá bom? Para não precisar colocar 160 mil, 210 mil. Pode pensar aqui nisso, ó. Feito isso, eu só não inverti a grandeza cópias. Por quê? Porque ela é diretamente proporcional à grandeza dias. Feito isso, a gente vai realizar as multiplicações. Ó, gente, vai ficar assim. 5 está para x, assim como 42 vezes 16 está para 32 vezes 21. Para minha cabeça é melhor. 5 está para x, assim como, observem como é legal, 672 está para 672. Gente, aqui vai ficar assim, ó, 1 está para 1. O que é que eu vou fazer aqui? Já está na cara que eu sei que x será igual a 5. E eu nem, mas é a mesma quantidade de dias? É, porque um compensou o outro. Por isso que quando eu digo para vocês que vocês não podem comparar duas grandezas pensando em outra terceira para vocês não se prejudicarem, é nesse exato momento que eu peço a vocês que prestem atenção. Porque quando eu estou trabalhando só com duas grandezas, esquecendo das outras, eu não vou errar a questão. Se eu for pensar, mas aquela lá, as copiadoras diminuíram. Se eu estiver trabalhando com horas e dias, mas as copiadoras diminuíram, não vai interferir não? Não, você tem que comparar só duas grandezas e pronto, esquece as outras. Porque senão, quando você chegar nessa resposta, numa resposta desse tipo, que deu igual, você vai dizer, vala, meu Deus do céu, errei a questão. Errou não, você trabalhou direito, você interpretou direito. Você teria errado se você tivesse chegado a uma situação diferente de 5. Eu coloquei esse problema, gente, só para vocês entenderem. Não pode
quando eu estiver comparando duas grandezas, pensar numa terceira, porque senão eu vou errar, tá bom? Faz sempre 2 a 2. Meu povo, finalizamos assim a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima.